Nas duas empresas, um ano e Isso, meio. deu um ano e meio, justamente. Legal. E hoje, dentro dessa área de transporte, né, eu tenho acompanhado bastante, a gente, né, tem feito um trabalho junto. Quais são os principais desafios que impedem as transportadoras pequenas, médias e grandes, né, de crescer, de bater a meta de vendas, né, todos os meses, todas as semanas, né, de acordo com que é estabelecida essas metas? Legal, eu quero comentar esse ponto, Bruno, de duas formas, né? O primeiro ponto não tem a ver com a empresa de transporte, mas tem a ver com qualquer ser humano ou qualquer empresa. Se você acha que você é da área operacional e que vendas não tem nada a ver com você, você está muito enganado. Porque a todo momento nós vendemos uma coisa que se chama Você SA. A todo momento nós vendemos a nossa imagem e o problema que nós resolvemos. Então, nos dias de hoje, todas as pessoas de uma empresa são vendedores. É a primeira coisa que todo mundo precisa entender. Um outro ponto, vendas é o motor da empresa. Uma empresa ela pode ter problema financeiro, ela pode ter problema de clima organizacional, ela pode ter problema fiscal. Mas se uma empresa não tem vendas, essa empresa ela está literalmente fadada ao fracasso. E qual que é o mal, Bruno, de várias empresas? É justamente, muitas vezes, o gestor, o diretor, não dar a devida atenção para a área comercial. Algumas empresas, né, é muito comum no segmento de transporte, ele fatura às vezes muito alto, 5, 10 milhões de reais, e tem a carteira dele pulverizada com apenas 2, 3, no máximo 4 clientes. Nenhuma dessa, ele perde um cliente-chave e ele desestrutura a operação dele inteira. Então, em linhas gerais, a empresa ela precisa vender e ela precisa ter planejamento estratégico na área comercial para que ela esteja sempre um passo à frente do mercado. Muito bom. E a gente tem visto, né, acho que principalmente durante a pandemia, de pós-pandemia também, essa taxa de mortalidade das empresas, né, que aumentaram aqui no Brasil. Por que elas são tão altas, né, e o que impede de se manter hoje no mercado? Existe alguns pontos no segmento de transporte. Teve uma crise muito forte em 2008, quando teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Então ali, quando eu cheguei no transporte, estava literalmente no olho do furacão. As montadoras aqui no Brasil estavam paradas e os transportadores que atuavam com montadoras, eles invadiram outros segmentos e foi um Deus nos acuda. Depois nós tivemos um outro apagão ali por volta de 2015 também. E em 2018, Bruno, nós tivemos a crise dos autônomos, onde eles pararam 10 dias os veículos, eu não sei se vocês lembram, ali por volta de entre 20 e 30 de maio de 2018. Então ali os transportadores eles passaram a ter um pouco mais de receio e de não querer depender tanto dos autônomos. Então em 2008 o que aconteceu? Vários transportadores que não eram frotistas ou que tinham uma quantidade de frota muito pequena passou a investir em frota, tá? Logo em 2020 o que aconteceu? Veio o Covid. E o Covid ele veio para arrebentar geral. Por quê? Porque abalou demais a economia naquela situação. Então, se tratando diretamente do segmento de transporte, nós tivemos essas anuâncias e o transporte ele é muito sensível. Qualquer coisa que acontece na economia impacta diretamente no segmento de transporte. Para quem não sabe, o segmento de transporte ele tem uma boa parcela de responsabilidade no PIB, né, no Brasil. Né? Hoje, no Brasil, praticamente mais de 70%, quase 80% de tudo que é transportado é via modal rodoviário. É onde emprega mais, é onde consome mais, então é literalmente um efeito cascada. Legal. Eu lembro dessa crise de 2018, ficou esse período parado. Aí, durante o último governo, não o atual, o último governo teve uma questão dessa também, que estava ali, chegou a parar um período, mas acho que foi menos tempo do que foi, né, em 2018. E eu lembro o pessoal meio maluco, parando tudo, indo no mercado e sem gasolina. E para concluir, esse efeito cascata, o que aconteceu? As grandes empresas e as médias empresas, elas passaram a fazer várias joint ventures. Então, as empresas grandes, uma tem comprado a outra, elas têm se unido e, principalmente, o transportador que é menor, ele tem sofrido uma concorrência desleal. Só que não é só o fator da concorrência.
O transportador, no geral, ele não se planeja, ele não se organiza, ele muitas vezes ele não entende a importância dele ter profissionais que são efetivamente comprometidos com o resultado. Tá? Então, muito do problema hoje da taxa de mortalidade infantil de empresas no transporte no Brasil também está relacionado à falta de planejamento por parte da gestão dos transportadores. E como melhorar isso, Rogério? Como melhorar essa questão da gestão entender que o papel realmente dele, a importância do papel de realmente ter esse planejamento estratégico, de realmente entender o mercado, ver o que está acontecendo, as mudanças, as atualizações? Eu vou trazer alguns exemplos que são muito práticos para ficar fácil de vocês entenderem, né? Por exemplo, hoje uma carreta, Bruno, uma carreta 3 eixos com cavalo mecânico, se você for fazer um investimento nesse ativo novo, ele custa mais de R$1 milhão, tá? Então, o que acontece? Esse veículo parado no pátio da transportadora, por exemplo, ele tem um valor diário, só o veículo sem o motorista, de custo, de mais de R$1.100, R$1.200 parado. E tem muito transportador, tem muito dono de empresa que, por vaidade, ele não quer colocar aquele veículo para rodar, por exemplo, por um valor inferior ao que ele acha que é justo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, muitas vezes, esse transportador, ele tem a torneirinha aberta no que se diz respeito à gestão eficiente da frota, ao controle e gestão eficiente de pneu, de combustível, e a torneirinha está aberta e depois ele quer, por exemplo, reduzir custo contratando profissionais por um valor de salário mais baixo. Isso não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala de gestão, são premissas básicas. Algumas pessoas acham que para você organizar a sua transportadora e fazer ela crescer, prosperar e ter uma rentabilidade maior, Bruno, vai ser necessário algum tipo de fórmula, né, assim, astronômica. E, na verdade, isso é uma grande mentira. Se você fazer um bom trabalho bem feito de gestão, não é nenhum absurdo, você vai conseguir ter bons resultados. Né? O problema é que muitos transportadores não sabem nem o que é KPI, por exemplo. Ele não consegue controlar. Por exemplo, qual que é o valor de KM rodado da frota dele ou do terceiro dele? Qual que é o valor transportado por peso, por cubagem? Algumas premissas básicas para tomar decisão baseada em dados, né? O que normalmente o transportador faz?